Eu vou pedir para você abrir em Êxodo 19, por favor. E enquanto isso, eu gostaria de dar um nome a essa mensagem. O nome dessa mensagem é: não terceirize a sua vida espiritual. Não terceirize sua vida espiritual. Antes da gente entrar no texto, eu vou falar um pouco do que veio antes. Em Êxodo 18, depois deles terem saído do Egito, o povo, Moisés vai até o sogro dele e eles têm uma conversa. E ele conta o testemunho do que Deus tinha feito e como Deus, de forma poderosa, tinha tirado o povo do Egito. Jetro visita Moisés, na verdade. E no outro dia, Jetro chega lá no trabalho de Moisés e vê que desde de manhã cedo ele ficou diante do povo até de tardezinha, julgando as questões do povo. E tinha muita gente naquele lugar querendo que essa causa fosse julgada por Moisés. E Jetro ele diz para Moisés: Moisés, eu vi que tu está muito ocupado, que tu está cheio de coisas, mas por que tu faz tudo isso? Por que tu não coloca pessoas no teu lugar? E mais uma confirmação sobre essa palavra foi que ontem a gente estava no centro de recuperação e o cara que cuida lá, ele nos mostrou na palavra, em Êxodo 18, que é antes disso, ele falou que Deus deu uma palavra para ele sobre isso naquela hora, aquilo pingou no meu coração e veio chacoalhando tudo. E então ele diz: cara, confia em Deus, coloca pessoas para buscar. E daí ele diz, no versículo do capítulo 18, ele diz, a partir do 13 até o 16, eu quero ler com vocês. Êxodo 18, 13 ao 16. No dia seguinte, Moisés sentou-se para julgar as questões do povo e ficou ocupado desde a manhã até a noite. Quando Jetro viu tudo o que Moisés estava fazendo, perguntou: por que você está agindo assim? Por que está resolvendo sozinho os problemas do povo, com todas essas pessoas em pé ao seu redor, desde de manhã até a noite? Moisés então respondeu: eu tenho de fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Escute isso. Moisés respondeu: eu tenho que fazer isso porque as pessoas vêm falar comigo para saber o que Deus quer. Quando duas pessoas têm uma questão, elas vêm falar comigo para que eu resolva quem está certo. Então eu explico os mandamentos de Deus a todos. As pessoas iam até Moisés porque elas queriam ouvir o que Deus tinha para falar. Elas buscavam Moisés para isso e ele ficava ocupadão lá, desde de manhã até a noite. Então todo dia, eu imagino a rotina de Moisés exaustiva, ele já de cabelo branco, como a gente diz a expressão, por fazer tudo isso. Jetro se apavorou. Ele não se fosse uma coisa mais ou menos, ele não teria chegado e falado com Moisés, mas ele viu que estava absurdamente pesado. Porque as pessoas esperavam ouvir de Moisés o que Deus queria falar. Afinal, ele era o líder do povo, certo? No outro dia, no capítulo 19, Deus vai falar com ele. Na verdade, não foi no outro dia, tá? Depois disso, Deus foi falar com ele. E Deus falando com ele disse: Moisés, eu vou chamar o meu povo porque eu quero mostrar para eles e trazer para eles as minhas leis. Eu quero instruir eles. Então faz o seguinte, eu vou chamar eles para perto do Monte Sinai e nesse monte, lá eu vou falar com vocês. Mas eu preciso que você peça para o povo uma coisa, porque a minha presença vai estar lá e para que eles não sejam consumidos, eles precisam se santificar e eles precisam se prontificar, lavar suas roupas e estarem santificados. Aí no versículo 13, aí ele vai dizendo, né? Faça limitações em volta do monte. Então tu imagina um baita de um monte, imaginem comigo, um baita de um monte, e era para eles botar demarcações em volta desse monte. E Deus disse: só tu vai passar lá para dentro. Enquanto as coisas estiverem acontecendo, só tu vai lá para dentro. Depois a trombeta vai tocar, isso fala no versículo 13.
a trombeta vai tocar, e quando a trombeta tocar, então o povo vai poder subir ao monte. Então eu pergunto, legal, primeiro momento Deus vai se manifestar lá, vai mostrar, a presença dele vai vir sobre o monte, e Moisés vai poder subir lá, como líder do povo. Afinal, Deus queria demonstrar também a autoridade que ele estava dando para Moisés. Só que depois que a trombeta tocasse, o povo poderia também, juntamente com ele, subir no monte. E eu lendo isso, eu fiquei me perguntando, cara, o que será que Deus preparou para esse momento em que o povo subisse no monte? Há tempo para tudo na nossa vida, mas eu vou mostrar para vocês que eles não aproveitaram essa oportunidade. Versículo 16, vamos ler do 13 em diante. Parte B. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir o monte. Versículo 14. Então Moisés desceu do monte e mandou que o povo se purificasse para adorar a Deus. E todos lavaram as suas roupas. Aí Moisés disse: fiquem prontos para depois de amanhã, e até lá não tenham relações sexuais. Versículo 16. Aqui começa o negócio. Na manhã do terceiro dia, houve trovoadas, relâmpagos, e uma nuvem escura apareceu no monte, e ouviu-se um som muito forte de trombeta. E todo o povo que estava no acampamento tremeu de medo. Moisés os levou para fora do acampamento, a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse a fumaça de uma fornalha, e todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou e Deus respondeu no barulho de trovão. O Senhor desceu no alto do monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu. Então o Senhor lhe disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto a fim de me ver. Se passarem, muitos deles morrerão. Avise também os sacerdotes que eles devem purificar a fim de poderem chegar perto de mim. Se não purificarem, os matarei. Moisés, ele obedece, ele fala com todo o povo. E depois disso, Deus ele começa a falar no monte lá, com voz bem forte para que todos pudessem ouvir. E vocês sabem que ali no 20 vem os 10 mandamentos. Deus ensina as leis. Aí se tu for ler depois, no versículo 18, vai falar a reação do povo com tudo isso. Versículo 18 do capítulo 20. O povo fica com medo. O povo ouviu os trovões e o som de trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram longe. E disseram a Moisés: se você falar, nós ouviremos, mas se Deus falar conosco, nós seremos mortos. Então Moisés respondeu: não tenham medo, porque Deus só quer pôr vocês à prova. Ele quer que vocês continuem a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou em pé, de longe, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura onde Deus estava. Continuando tudo isso, então nessa parte, o povo vai lá e fala com Moisés: Moisés, não, isso aqui é demais para nós. Tá bom assim, tá bom a gente ficar indo lá e tu resolvendo as nossas questões, tu ficando lá o dia inteiro, tá bom. O povo ele não teve aquele entendimento de, cara, é Deus, como seria bom estar perto de Deus? Mas pelo contrário, eles ficaram com medo e disseram: não. Eu prezo muito mais a minha vida do que estar perto do Senhor. Não, Moisés, isso é demais para mim. Vai lá tu, passa uns dias com o Senhor e depois tu vem e fala conosco. Então, como o povo decidiu isso, Moisés foi chamado por Deus e ele subiu no monte. E a palavra fala que ele ficou 6 dias lá. Enquanto isso, enquanto ele ficava lá no monte, Deus falava com ele, dava as leis. E eu creio que foi muito incrível todo esse tempo que ele passou lá. Porque quando ele desceu do monte, a palavra fala que a face dele brilhava. E se tu for lá no capítulo 24,
versículo 12. O Senhor Deus disse a Moisés: suba no monte, que é o que eu estava falando agora, onde eu estou, e fique aqui, pois eu vou lhe dar as placas de pedra que têm as leis e os mandamentos que eu escrevi, a fim de que você os ensine ao povo. Moisés e Josué, o seu auxiliar, se aprontaram, e Moisés começou a subir no monte sagrado. Então Moisés disse aos líderes: esperem aqui, até que nós voltemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver deverá falar com eles. Então Moisés subiu no monte Sinai, e uma nuvem cobriu o monte. A glória do Senhor desceu sobre o monte, e para os israelitas a luz parecia um fogo que queimava lá no alto. Essa nuvem cobriu o monte durante 6 dias, e no 7º dia o Senhor, lá da nuvem, chamou Moisés. Eu falei errado, eu falei que tinha ficado 6 dias no monte. Antes disso, ele ficou 6 dias no meio da nuvem, e agora ele vai ficar mais tempo. Moisés entrou no meio da nuvem e ficou ali no monte 40 dias e 40 noites. Durante esse período, Deus foi falando com Moisés. Deus foi ministrando coisas. E Moisés só pediu uma coisa para o povo: espere aqui, que eu voltarei. Arão e Hur vão ficar com vocês, mas esperem. O povo ficou impaciente, e depois desse tempo eles pediram para que Arão fizesse uma escultura, para que eles pudessem adorar. Só que se você for ler, no capítulo 20, Deus estava dizendo justamente para eles não fazerem isso. Não farão imagens diante de si. Adorai somente a Deus. Então eles tinham necessidade de através de alguma coisa, de algo, poder adorar a Deus. De uma escultura, de algo. Mas Deus queria dizer: não, você não precisa de uma escultura, você não precisa de uma pessoa para vir até mim. Você não precisa de outro. Sabe, às vezes a gente não entende a maneira que Deus quer se apresentar para nós. Nesse momento, Deus ele veio com a presença dele, trovões, relâmpagos, uma nuvem, voz muito forte, som de trombetas. Mas em outros momentos na Bíblia, Deus falou por meio de uma sarça ardente, falou por meio de uma mula, falou por tantos outros jeitos. Eu quero mostrar para vocês uma outra forma que Deus se manifesta. 1 Reis 19, versículo 11. Aqui Elias ele tinha acabado de ter uma baita de uma vitória em Deus. O povo tinha se arrependido, e naquela época havia havia Jezabel que estava perseguindo os profetas. E, cara, 3 anos ficou sem chover, porque Elias disse para parar de chover. E naquele dia tinha chovido finalmente, o povo tinha visto que só o Senhor era Deus, que só o Senhor era poderoso. Eles declaram isso nesse capítulo. E depois disso, cara, bateu um medo tão forte em Elias. E Elias diz: Senhor, me leva daqui, me leva para ti, eu estou bem com o que aconteceu. Ele ficou com medo de ser morto por Jezabel. E aí Deus, ele diz assim: vem que eu vou te levar para um lugar. Aí chega um anjo e deu uma comida para Elias. No versículo 8 vai falar que Elias comeu, bebeu. A comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado, o mesmo monte. E Deus mandou ele subir lá. E quando ele subiu lá, no versículo 11 vai falar como Deus se manifestou a ele. O Senhor Deus disse: saia e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Deus se manifestou então num vento muito forte, num terremoto e num fogo.
Mas espera aí, o Senhor não estava no fogo. Antes, no outro momento, nesse mesmo monte, fala que a presença de Deus se manifestava ali com trovões, com relâmpagos, com tantas coisas. Mas aqui diz, o Senhor não estava nisso. E no final do versículo 12 vai falar, e depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que você está fazendo aqui, Elias? Deus o encontrou ali de uma maneira diferente do que ele esperava. Ele esperou encontrar no fogo, na chama, no terremoto, no vento. Mas Deus, com uma brisa suave, veio falar com ele. Porque o coração dele já estava abismado. Eu imagino que o coração dele já estava enlouquecido de tanta coisa, perseguição por meio de Jezabel. Então Deus veio confortar ele e veio falar coisas com ele. Daí é onde Deus fala com ele sobre Eliseu, sobre que ele ia ungir Eliseu e separar para profeta. E aí tem o resto da história que vocês conhecem. Mas sabe, às vezes a gente fica tão se perguntando assim, onde é que está Deus, onde é que está Deus? E tu espera que seja como naquele culto que ele veio e te levou de uma maneira muito louca, te deu uma visão muito forte, sei lá, usou uma pessoa com uma palavra de conhecimento para vir falar contigo. E às vezes tu fica esperando, e tu acha, cadê Deus? Cadê Deus? Mas na verdade Deus está falando como um sussurro. Ele só quer que tu silencie os teus ouvidos, que tu tire um tempo sozinho, como Jesus fazia, para ouvir o que Ele está falando. Às vezes a gente está procurando Ele e está tão cheio de coisas na nossa cabeça, falando de um lado, pessoas falando do outro, preocupação do trabalho, preocupação dos estudos, e a gente esquece de que Deus muitas vezes vem na calmaria. E na maioria das vezes é na calmaria que Ele vem. Dionísio falou uma coisa uma vez que eu achei muito incrível. Quando o vaso está bem vazio, bem vazio, bem vazio, para encher esse vaso, tu vai derramar bastante. Mas quando o vaso já está meio cheinho, ele vem com mais calma. Então às vezes tu está tão vazio, está no meio de um negócio que tu sente tão vazio, Deus vem daquele jeito avassalador, assim, que te pega e vem, derrama a presença dele de uma forma que tu fica ali, uou! Mas tem dias que tu já está ali, tu está numa constância, tu está alimentado de Deus. Então ele vai colocando do seu jeito. E isso vai transbordar também. Só que você tem que entender que Deus não parou de falar com você. Ele está aqui, Ele disse que estaria aqui. E Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás nessas promessas. Jesus, antes de subir, e antes de Jesus, Deus falou isso de várias maneiras. E Jesus, antes de subir, Ele diz, Ele vos enviará o Consolador, que estará convosco, o Espírito da verdade, até a consumação dos séculos. Quem pode dizer isso, para isso amém? Cara, o Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar. Deus, ele se faz de muitas maneiras conhecidas. Em Romanos vai dizer que de muitas maneiras, desde o início dos tempos, Deus se fez conhecido de tantas maneiras que a gente seria indesculpável se dissesse que não. É isso aí, acho que fala, dissesse, não sei. Dissesse, isso aí, obrigado. Que não tivemos oportunidade de conhecer a Deus. E eu quero agora falar, saindo um pouco desse ponto, falar de uma maneira. Sabe, esse povo, quando saiu do Egito, eles receberam uma promessa de Deus, a terra prometida. Só que eles escolheram ser representados por um homem e colocaram no lugar. E não ouviram esse homem. Antes dele voltar, eles fizeram imagens, desobedeceram a Deus e começaram a murmurar, começaram a reclamar. Quando você não consegue ter um relacionamento com Deus, tudo para ti vai ser murmuração. Quando você não consegue com os teus olhos ver a graça e a bondade de Deus, tudo para ti vai ser murmuração, cara. E quanto mais você murmura, mais você vai se afundando. Manifeste um coração grato. Manifeste um coração grato. Lamentações 3:21 vai dizer, eu ponho diante de mim aquilo que me traz esperança. Então traga a esperança para o seu coração. Lembra dessa palavra viva. Depois disso, Moisés ele edifica um tabernáculo. Nesse tabernáculo existia 3 lugares diferentes.
Esses 3 lugares diferentes eram o quê? Imagina assim, ali fora, tá? É o pátio do tabernáculo. Aqui dentro seria o átrio e como se tivesse mais uma sala para lá, seria o santo lugar, como se fosse ali para trás. O santo dos santos, onde a presença de Deus estava. Então, o átrio era um lugar onde qualquer pessoa chegava lá. Todos esses lugares tinham um grande portão. Eu já vou falar sobre os portões. No átrio era um lugar onde o povo vinha oferecer sacrifícios do seu pecado. Tinha um altar no meio dele e depois tinha uma pia para eles se lavarem. Porque o que acontece? Quando eles matavam um animal, que a oferta de sangue para perdoar pecados é necessária, quando eles matavam esse animal, eles se sujavam, então eles tinham que se lavar depois disso. Então, tinha esse altar onde eles sacrificavam ali em relação ao seu pecado e depois eles eram lavados. Isso estudando isso, agora vendo com os olhos de Deus, isso tem um significado de que quando a gente entrega para Deus e pede perdão para os nossos pecados, depois Ele vem, nos purifica, nos coloca vestes brancas de louvor. E depois do átrio, tinha a entrada para o santo lugar, que era onde os sacerdotes faziam o seu serviço ali dentro. Eles ficavam ali louvando o Senhor, ficavam ali cuidando das ofertas e fazendo o serviço que Deus tinha instituído para eles. Nesse lugar tinha um candelabro, tinha as mesas dos pães asmos e tinha um altar do incensário. Essa mesa dos pães asmos, ela exemplifica que a gente pode se alimentar de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu, e a gente pode ser satisfeito nele. O candelabro significa que a gente é iluminado pela presença dele e é incendiado com uma paixão por Jesus. E ali no meio, o altar de incensário significa a nossa adoração, significa que a gente está exaltando o nome de Jesus. Depois, tinha mais uma porta, um portão, e ia para um santo dos santos, que era um lugar onde só o sumo sacerdote podia chegar, e naquele lugar ele podia chegar uma vez por ano, tendo se purificado. Ali ele ia fazer a manutenção, cuidar, limpar as coisas da Arca da Aliança, que era o que representava naquela época a presença viva de Deus no meio do povo. Ele ia lá e fazia uma oferta para perdão do povo, uma vez no ano. E ele ainda ia com um cinto, com uma corda na sua cintura e com um sino. Porque se Deus não aceitasse, se ele não tivesse santificado, se ele não tivesse se preparado, a presença de Deus por sua santidade consumiria ele. Então, ele tinha aquele sino que avisava os sacerdotes que estavam no átrio, para que se parasse de tocar isso é porque ele tinha morrido. Então, daí eles puxariam ele pela corda. Mas aquele lugar era o lugar onde ficava ali a presença de Deus. E eu quero que vocês abram em João 14, versículo 6. Podemos começar no versículo 5 para complementar. Então Tomé perguntou: Senhor, não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até o Pai senão por mim. E agora eu peço que você preste bastante atenção, porque isso vai ficar muito interessante. Lembra que eu falei que haviam quantos portões? 3 portões, certo? O que chegava para o átrio, o que ia do átrio para o santo lugar e o que ia do santo lugar para o santo dos santos. Popularmente, naquela época, antes de Jesus nascer na terra como homem, o primeiro portão era chamado pelo povo como o caminho. O segundo portão que dava para o santo lugar era chamado de a verdade. E o terceiro portão que era chamado pelo povo como a vida. E cara, quando Jesus fala isso aqui, ele está dando a maior ideia para os seus discípulos do que ele ia fazer. Ele estava dizendo: ei, é por meio de mim que hoje vocês vão poder
acessar aquela presença que estava guardada, que os outros não tinham liberdade para acessar. É por meio de mim que eu estou fazendo um novo caminho, um caminho direto ao Senhor, e eu estarei redimindo aquilo que foi perdido e entregue pelo homem a Satanás. Eu estarei redimindo a intimidade de vocês com o Pai. Por isso que a gente vê tantas imagens de um abismo e no meio a cruz, porque foi na cruz que um dia Jesus, que um dia eu vi, como que fala aquela música, os meus pecados lavados, mas muito mais que isso, naquele dia, Jesus abriu o caminho, para que a gente possa por meio dele, ter acesso à presença gloriosa de Deus. E se você for ler, tem muito que fala sobre isso. Cara, Davi, quando ele se tornou rei em Israel, a primeira coisa que ele quis fazer foi ir atrás da arca da presença de Deus, da arca da aliança. Ele pegou 30 mil dos melhores soldados dele e foi até lá buscar. E cara, ele dançava de alegria na presença de Deus, porque cara, aquilo representava, ei, eu estou perto do meu Senhor, eu estou perto do meu Deus. Sabe, Davi, a palavra fala que Davi e os profetas ansiavam ter a oportunidade que hoje por meio de Cristo nós temos. Eles podiam ficar ali, mas de longe. Graças a Deus que eu nasci nessa época, porque hoje eu posso ser templo do Espírito Santo. Esses dias Deus estava falando comigo e Ele me disse o seguinte, cara, a humanidade inteira podia ter se juntado para criar algo, mas nunca, nem com todos os seus esforços, nem com toda a união do mundo, eles poderiam criar algo como Jesus. E cara, vocês entendem que Deus na sua plenitude, Ele é santo em plenitude. E o pecado não pode chegar nem perto. Quando a luz nasce, as trevas vão embora. Por isso que os homens eram consumidos quando chegavam em sua presença. Porque a nossa carne, quando a gente deu lugar para o pecado, a gente não podia mais chegar perto de Deus. Mas Deus preparou um caminho, isso por meio de Jesus Cristo. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que, cara, quando Jesus morre na cruz, Ele morreu na cruz para que Ele fosse formado em nós. E nós pudéssemos ser o templo que Davi tanto sonhava construir. Que Deus, por meio de Jesus Cristo, criou em nós um templo vivo, para que a presença dEle habite em nós, por meio do Espírito Santo. E Ele não está distante de nós, a palavra fala, e Ele não está distante de nós. Ele nos amou com amor eterno e nada pode mudar isso. Nada pode mudar isso. O véu, cara, que era um véu de 12 centímetros grosso, se rasgou de cima a baixo, representando que foi naquele momento que o caminho foi aberto. Hebreus 4,16, você pode abrir, eu gostaria que você abrisse, que você marcasse isso na sua Bíblia e que fizesse disso algo vivo na sua vida. Hebreus 4,16. Novamente, vamos começar antes. Esse texto é incrível. Versículo 14. Cristo, o grande sacerdote eterno. Portanto, fiquemos firmes na fé que anunciamos, pois temos um grande sacerdote poderoso, Jesus, o Filho de Deus, o qual entrou na própria presença de Deus. O nosso grande sacerdote não é como aqueles que não são capazes de compreender as nossas fraquezas. Pelo contrário, temos um grande sacerdote que foi tentado do mesmo modo que nós, mas não pecou. Por isso, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Pode botar para mim a RA? Eu gosto muito do jeito que se apresenta esse versículo ali. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Eu queria dizer a você, Jesus morreu numa cruz para que você não faça como o povo naquele monte. Para que você não terceirize a sua vida espiritual. Não terceirize. Você, não importa o seu tamanho, a sua idade, não importa quem você é, o que você fez. Você é capaz de ter acesso
a Deus por meio de Cristo Jesus. Ele não está esperando uma oração daquelas que tu vai falar os versículos sem errar, que tu vai falar palavras difíceis. Ele quer o teu coração, Ele quer a sinceridade do que está aí dentro. Se você teve um dia ruim, cara, chega para Ele, você chega com confiança e diz: ei, Pai, eu estou aqui, meu dia não foi legal. Estou pensando em desistir. 2 semanas atrás eu passei por isso. 2 semanas atrás, veio de todas as formas possíveis Satanás querendo dizer para mim desistir. Veio de todas as formas possíveis dizendo que eu não era capaz, que era grande demais as coisas. Só que não é por mim, não é sobre mim, nunca vai ser, é sobre Ele. Ele usa potes e vasos de barro para que fique bem claro que é o poder dEle que atua em nós e não o nosso. Ele só quer o teu sim, Ele só quer o teu coração. Sabe que vai ser difícil, cara, para ti, todos os dias. Sabe por quê? Porque tu tem uma carne. E tu viver para Deus significa matar a tua carne. Isso com jejum, isso com abnegação, com domínio próprio. Tu vai ter que estabelecer diante de coisas que não agradam a Deus. Coisas que têm te atrapalhado no tu buscar. O dízimo que a gente dá é 10% do nosso salário. Mas você já pensou quanto seria 10% do teu tempo para pelo menos 10% do teu dia tu passar diante de Jesus? 2 horas e 24 minutos. Vamos lá, a gente pode passar isso. Sabe que essa semana eu estava falando com um irmão. E a gente estava conversando sobre coisas que são difíceis. E às vezes a gente tenta acertar e é difícil. E aí ele disse: cara, eu quero buscar mais a presença de Deus. Eu quero sentir prazer na presença de Deus. Aí eu lembrei de uma coisa que ano passado Deus falou comigo por meio de um vídeo. Quando tu come uma sobremesa muito doce, teu paladar ele se programa, digamos assim, para aquele nível de açúcar, para aquele nível de doçura. E se tu for comer uma fruta depois disso, tu não vai sentir o doce, o sabor da fruta, porque teu paladar está saturado com aquele doce, aquela sobremesa doce demais que tu comeu antes. Assim muitas vezes é na presença de Deus, cara. Por quê? Porque às vezes tu tá tão... tu acabou de ter aquele prazer do pecado, e tu, não, agora eu preciso mudar de vida, eu preciso correr agora para Jesus, vamos lá. E daí tu chega lá e tu começa a orar, e Ele é bom, Ele vem. Só que daí tu passa, e daí tipo assim... mas aquele momento do pecado parece que foi, meu Deus, tão forte. Deus é forte, cara. Mas às vezes a gente tem que silenciar o pecado, cara, para a gente poder sentir a plenitude da sua presença. E o quão saboroso é estar com Ele, o quão saboroso é ter o tempo de secreto, o quão saboroso é viver na presença dEle. Porque Satanás, ele é imundo, ele vai tentar o que dá prazer para a nossa carne. E muitas vezes a gente está buscando aqui dentro o que é prazer para a nossa carne, porque a gente quer aquela sensação, aquele arrepio. Sendo que a palavra fala que Cristo nos basta, a obra dele na cruz nos basta, e a palavra dele é a vida. Às vezes, cara, tu não vai sentir aquele arrepio. Tu vai sentir Deus falando contigo por meio da palavra. A palavra te analisando, te lendo e transformando o teu caráter. Então, cara, vai ser uma luta, cara, tu abnegar do pecado. Vai ser uma luta porque assim, são 2 lobos. E se tu começar a tirar a comida da carne, ela vai querer se avançar em ti para pegar. E todo dia, cara, todo dia ela vai querer comida. Todo dia tu vai sentir aquela agonia da carne. A gente já falou que Deus ele te supre completamente. E às vezes a gente vê aquela imagem do quebra-cabeça, e daí, é aquela peça ali, completa tudo. Mas eu estava pensando esses dias, cara, isso não é verdade. Aqui na terra a gente ainda tem uma carne, cara, e a nossa carne não se converte. Eu tenho essa triste notícia para vocês. Todos os dias ela vai querer e vai ansiar e vai chamar tu para o que é o mal. Então tu escolher a Deus vai significar que todo dia tu vai ter agonia na tua carne. Mas quando tu estiver na presença de Deus, orando e falando com Ele, cara, eu te garanto, isso aí vai parar. Só que nos primeiros dias, enquanto esse lobo ainda está alimentado da carne, ele vai brigar forte, cara. E ele não vai querer deixar tu alimentar o espírito.
Vai ser difícil, mas você tem que permanecer, perseverar, porque Ele é fiel, Ele está contigo. E Ele te ajuda quando você está manquejando. Eu queria dizer a você, cara, é importante, valorize os seus líderes. Tenha discipuladores, tenha pessoas que vão estar contigo, te ensinando, pessoas mais experimentadas que tu, pessoas que têm mais tempo na fé, pessoas que tu vê que buscam a Deus. Se achegue perto dessas pessoas, mas não ponham elas como um pilar na sua vida, porque se um dia elas sair da tua vida, toda a construção desmorona. O único firmamento tem que ser a rocha firme que é Cristo Jesus. E nele não seremos abalados, não seremos abalados. Sabe a visão que Deus me deu agora no congresso? Quando ele estava falando comigo que o pastor Paulo pregou, ele arrebentou tudo, cara. Meu Deus, cara, que pregação do pastor Paulo. Ele falou que o nosso pouco, cara, os 5 pães e 2 peixinhos na mão de Deus é tudo. E ali Deus me disse, cara, eu vou te usar, meu, confia em mim. E aí ele me deu a visão e me lembrou do que fala 2 Reis sobre Eliseu e o ajudante deles. Eles estavam fugindo e tinha um exército contra eles dois. Um exército inteiro de pessoas contra eles dois. Eliseu estava ali firme. Mas o cara que estava junto com ele disse, Eliseu, tu não vê o exército, vamos fugir para o outro lado, Eliseu. Não está vendo aqui o exército está se levantando contra a gente? E Eliseu, ele disse, cara, confia, cara. Só confia, permanece, vamos continuar indo. E ele foi indo reto, foi indo de encontro ao exército. E aí, de novo, o cara fala ali com Eliseu, Eliseu, tu não tá vendo, homem? A gente tá aqui, os caras estão ali, meu, eles vão nos pegar, não vai ter jeito. Eliseu disse, confia, e olha o que está atrás de ti. Quando ele olhou para trás, ele viu um enorme exército do Senhor, com carros de guerra pegando, com fogo neles. Ele viu, e ele disse, cara, Deus está sempre junto com a gente que precisa entender. Às vezes vai parecer que o teu problema é um exército gigante, que tu tá ali sozinho, mas quando Deus está no negócio, cara, tu pode confiar, Ele está te guardando, e Ele levanta um exército se for preciso para te defender, e o exército dele não perde para ninguém. Então, eu já quero pedir para o pessoal da banda subir, e aí mais uma vez, a gente vai louvar a Deus. E eu quero te convidar, de verdade, cara, esquecer tudo que ficou para trás. Esquece agora a tua semana, cara. Mas faz uma coisa, pelo amor de Deus, te entrega para Ele. Não deixe a responsabilidade da tua vida espiritual na vida de outras pessoas, cara. Te dobra onde tu estiver, você tem liberdade, você entende? Jesus já morreu na cruz, você tem liberdade. Então, portanto, vamos repetir mais uma vez o verso 16 do capítulo 4 de Hebreus. Portanto, achegai-vos, portanto, confiadamente diante do trono da graça por meio de Cristo Jesus, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Então nessa noite eu quero te convidar a de verdade, sabe, de verdade, meu, a sondar o teu coração, sondar a tua mente. Será, Deus, que eu estou te buscando por mim, ou estou esperando, estou me escorando em outros para buscar a Ti? Eu já me escorei muito em uma pessoa, e quando a pessoa saiu de perto de mim, eu tive que aprender a buscar Deus por minha conta, e foi um período bem conturbado. Eu pensava que eu estava bem com Deus, mas na verdade eu estava é como se minha construção toda tivesse um pilar no meio, só que esse pilar não era Jesus. E quando foi tirado aquele pilar, toda a construção, tudo aquilo que eu estava construindo em Deus, aparentemente foi destruído, e eu tive que aprender. Só que quando eu fui reconstruindo isso, eu pude olhar e tinha alguém do meu lado. Era Jesus Cristo comigo, me ajudando a botar pedra sobre pedra. E Ele mostrando, ei, eu sou o firme alicerce, eu sou a pilastra dessa construção. Sobre mim você pode edificar a sua vida. Sabe, eu quero convidar você a baixar a sua cabeça de verdade. Feche teus olhos. Esquece agora quem está do teu lado. Sonda o teu coração e começa a orar. Pergunta, ei Deus. Enquanto eles vão tocando, pergunta, ei Deus. Seja sincero com Ele. Ei Deus, somos eu e tu? Você está falando comigo diretamente? Ou está passando por tantas outras pessoas? E se a resposta para ti for, você está buscando em outras pessoas, eu tenho uma boa notícia para você. Nessa noite, Ele te mostra um livre caminho para você trilhar. Um caminho para se achegar diante dEle com confiança e fundamentar a tua vida nele. Não é amanhã, não é depois de amanhã, cara. Hoje é a tua oportunidade.
Mais uma oportunidade. Deus está aqui, Ele está falando contigo. Ele quer ser o primeiro na tua vida. Ele quer ser o primeiro amor. Ele quer ter o teu coração, Ele quer ter a tua mente, Ele quer ter a tua alma, o teu espírito, e as tuas forças.